Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Jordan. Estou aqui representando o meu grupo do Tech Challenge, formado pelo Pedro, pelo Fernando, pelo Ricardo e pelo Lincoln. Nós vamos aqui dar um overview geral sobre o nosso trabalho, como nós fizemos para resolver esse problema, né, de regressão aqui. E aí, vindo aqui um pouco para a problemática do trabalho, né, ele diz que nós devemos produzir, né, desenvolver, na verdade, um modelo preditivo de regressão que possa prever os valores de custos médicos, né, de encargos, cobrados por um plano de seguro de saúde. Então, aqui a gente tem no modelo algumas variáveis, então algumas features, né, idade, gênero, IMC, filhos, fumante, região e encargos. E nós achamos aqui no Kaggle uma tabela parecida, né, na verdade um dataset parecido. E aí nós baixamos, fizemos a localização dele aqui para PTBR, então a gente traduziu aqui as variáveis que estavam em inglês para português. E aí agora a gente vai começar a utilizar ele no nosso modelo de fato. Então vindo aqui para o Colab, essa plataforma do Google aqui que nos auxilia com o poder computacional para rodarmos os nossos projetos, né, os nossos modelos, a gente instancia aqui nossas bibliotecas. Então eu tenho o NumPy, o Seaborn, o Matplotlib, o Warnis, Pandas, o Scikit-learn e essa SciPy aqui. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas utilizamos essa biblioteca para fazer testes estatísticos, que vocês vão ver logo abaixo. Nós fizemos aqui também a utilização do Scikit-learn, nossa queridinha aqui, para poder instanciar os modelos, e nós utilizamos aqui o Pandas para gerenciar os nossos datasets, utilizamos o Warnis aqui para eles tirar alguns warnings que tem quando a gente plotava nossos gráficos, o Matplotlib e o Seaborn para fazer esse plot de gráficos, e o nosso NumPy aqui para fazer o gerenciamento aí de matrizes e vetores, né? Então, aqui a gente tem a nossa referência do Kaggle, para quem tiver interesse, é só seguir esse caminho aqui que vai ter acesso a esse dataset, entre outros muitos datasets que tem lá no Kaggle. Nós temos aqui estamos instanciando aqui os nossos dados, né, em um dataset, e aí aqui a gente está printando as 20 primeiras linhas, né, aqui do nosso dataset. Nós também fizemos a verificação aqui da dimensionalidade, então temos 1.338 linhas por 7 colunas. Temos aqui os tipos dos nossos dados, então temos dados int, tem object, float, e assim, os objects aqui são as nossas variáveis categóricas. Se a gente voltar um pouquinho aqui em cima, a gente já percebe que temos 3 variáveis categóricas, né, sendo ela gênero, fumante e região, sendo que gênero e fumante são variáveis categóricas binárias, ou seja, possíveis duas respostas, sim ou não, ou 0 e 1. Então aqui no caso seria mulher ou homem, e aqui fumante, sim ou não. No caso da região, a gente não consegue fazer esse tipo de tratativa binária porque tem mais de duas opções. E aí a gente vai tratar isso logo depois na padronização. Bom, aqui nós temos também um pouco das nossas estatísticas descritivas, né? Então, temos aqui os nossos mínimos, os máximos, temos os nossos percentis aqui, e aí temos aqui que o nosso mínimo de idade a gente tem 18 anos, e o nosso máximo de idade nós temos 64 anos. Aqui no MC, nós temos mínimo de 15,96 e o máximo de 53,13. Um ponto bem importante aqui de atenção que a gente tem que dar uma olhada, nós temos que dar uma olhada, seria que 53,13, se não me engano, já é obesidade mórbida. Se nós vemos aqui na tabela, acima de 40 já é obesidade mórbida, né? Então temos um problema de saúde aqui que a gente vai verificar depois se realmente atinge o nosso modelo, né? Se é uma variável aqui, uma feature que vai impactar o nosso modelo. De filhos, a gente tem 0 mínimo e 5 filhos o máximo. Temos aqui 1.121 mínimo de encargos para 63.770 do máximo. Um ponto a se considerar aqui é que temos valores bem distantes entre os mínimos e os máximos, então já fica um ponto de atenção aqui. Pode ser que tenhamos que resolver problemas de outliers aqui nos encargos.
Aqui a gente fez uma análise para ver como que estava a dimensionalidade, né, dos dados. Então, é, aqui, na verdade, a distribuição, né? Então, por gênero, homens temos 676 e mulheres 662. Então, não tem uma diferença muito grande aqui. Podemos concluir que está bem distribuído entre gêneros aqui, né? Temos também um agrupamento aqui por região. A gente queria certificar que tipo não tinha uma região mais populacionada do que outras, e aí a gente viu que está bem próximas, aqui numa média de 325 por aí. Temos aqui também os nossos gráficos de distribuição. Então, quando nós começamos a analisar um pouco os gráficos, a gente percebe que de idade ele não tem uma distribuição normal, porém ele tem aqui uma frequência aceitável, né? Vamos colocar assim, salvo de 20 anos que está passando um pouco aqui, mas ele é um gráfico assim com uma certa tendência, né? Temos aqui, no caso, a distribuição de MC, que aqui já é uma distribuição normal. Temos aqui o nosso gráfico de encargos, e o encargos a gente já vê que ele é um gráfico assimétrico, né, à direita. Então, temos aqui uma certa quantidade de outliers, talvez, e isso a gente vai averiguar mais à frente, né? E aqui no gráfico de distribuição por fumantes, a gente tem que temos mais não fumantes do que fumantes. Assim, no mundo real seria um cenário ideal, né? Pessoas que não fumam, mas aqui no gráfico pode ser que enviese a nossa base. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui e fazer uma tratativa legal. Aqui, no que tange a comparações, nós fizemos aqui algumas comparações entre fumante e algumas outras features. Então, de fumantes e idade, a gente vê que tem uma distribuição meio que ordenada aqui, né? Não tem muita discrepância. Mas aqui na distribuição entre fumante e filhos, nós verificamos que temos uma distribuição de 115 para pessoas que têm 0 filhos, 61 para que tem um, e assim por diante. Então, aqui a gente vê que tem uma distribuição bem concentrada em pessoas que não têm filhos e são fumantes. Então, a gente começa a tirar alguns insights. Será que essas pessoas são jovens, que talvez ainda não tenham filhos? Então, são pontos que a gente pode avaliar aí mais para frente, né? Aqui em fumantes, nós temos aqui por região também uma distribuição aceitável de fumantes, salvo aqui Sudoeste, que lá em cima a gente mostra que Sudoeste tem uma concentração um pouco maior de pessoas e, portanto, pode ser que abrigue um pouco mais de pessoas fumantes, né? Como a gente queria saber como que estavam nossos outliers, né, por feature, a gente começa aqui plotando o gráfico de Bloxplot aqui de encargos e percebemos já que tem bastante outliers aqui, né, uma diferença aqui de outliers. Temos a mediana aqui por volta de 10 mil e aí os outliers começam aqui por volta de 35 mil. Aqui são pontos bem importantes porque nós não temos features suficientes para justificar esses outliers aqui em encargos, tá? Mas a gente vai comentar isso um pouco mais para frente. Aqui no IMC a gente tem alguns outliers também, por volta aí de 47, por aí, 46. A gente tem esses outliers. Aqui no gráfico de Bloxplot de fumante por encargos, nós temos uma quantidade de outliers bem grande aqui não fumantes. E aí já fica um viés social aqui que geralmente pessoas fumantes pagam mais do que pessoas não fumantes. Então, esses outliers aqui, eles não se justificam, né? E aí a gente já começa a perceber que realmente a gente vai ter que fazer um tratamento de outliers aqui, porque não conseguimos justificá-los o fato de pessoas não fumantes pagarem a mesma coisa de pessoas fumantes, né? Temos aqui também um Bloxplot de gênero por encargos, então temos aqui como mulheres tendo bastante outliers. A gente sabe que mulheres, né, no viés social, elas utilizam bastante, né, os planos de saúde. Mulheres têm a parte da gestação também, que tem aí uma sensibilidade grande na questão da utilização dos planos, mas homens a gente percebe também que tem bastante outliers, né?
E aí também não justificam, né? Homens nessa faixa de outliers aqui, pagando a mesma coisa que mulheres também nessa faixa, que também eu acho que não é justificável, por mais que utilizem bastante os planos de saúde, né? Então a gente já vê uma diferença grande aqui entre homens e mulheres, mas que ambos os dois têm bastante outliers. Nós temos aqui também uma amostragem aqui da quantidade de pessoas. Então, como vocês podem ver, mulheres começam a ter outliers por volta de 30 mil e homens acima dos 40. A gente quis explotar isso aqui para a gente ver a quantidade de homens e mulheres que são outliers na base. E a gente viu que temos 47 homens e 59 mulheres, né? Um grande número aí. Temos aqui o Blockplot de filhos por encargos, que também nos representa bastante outliers. Então, pessoas que não têm filhos, elas têm bastante outliers, né? Então, o porquê que essas pessoas pagam bem mais, entende? A base, a gente percebeu que está um pouco enviesada nessa questão, e aí a gente vai tentar dar uma retirada nesses outliers para ver se a gente consegue trazer a base um pouco mais para a realidade. Assim como também os encargos aqui de idade por encargos, né? Então a gente vê que a gente tem alguns outliers aqui, e aí se você analisar, tipo, por exemplo, pessoas de 18 anos, por que elas entre si pagam mais e menos, né? Então a gente tem pessoas aqui por volta de paga 10 mil e outras 40 mil, é um tanto discrepante isso e não se justifica como já vemos falando, né? Aqui no nosso gráfico de dispersão de fumante por encargos, a gente já vê, né, que temos aí, como eu já tinha comentado, a questão dos fumantes pagarem mais do que os não fumantes, isso se mostra aqui na realidade. Mas assim, a gente tem realmente ainda bastante números aqui acumulados aqui em cima, que é bem discrepantes aqui, que a gente vai analisar mais para frente. Aqui a gente tem o nosso gráfico de dispersão de idade por encargos e a gente já começa a ver que, por exemplo, a gente tem aqui duas camadas de outliers. Essa começa na faixa de 15 mil e uma que começa aqui na faixa de 35 mil. Então, nós optamos por retirar esses outliers aqui, tendo em vista que não temos features suficientes para justificá-las. E aí a gente vai retirar e vai ver se a gente consegue vamos ver se conseguimos uma melhor representação aí gráfica e até mesmo visuais, né, desses dados. Então aqui embaixo a gente fez um drop aqui retirando esses atores acima de 15 mil de encargos, tanto para homem como para mulher, né, no caso. E aí aqui a gente já tem uma representação melhor, no mesmo gráfico de idade, de dispersão de idade por encargos, a gente vê que começa a ter uma representatividade maior. Ou seja, pessoas com menos idade pagando menos de pessoas com mais idades. E se você for analisar, esse realmente é um viés social. Ainda existem alguns outliers aqui, mas já deu uma grande diminuída. Aqui a gente fez um replot aqui, né, dos encargos por gênero, e a gente viu que já sumiu os outliers que antes estavam, né? A gente plotou aqui uma distribuição para verificar se a gente não diminuiu, né, a representatividade de homens e mulheres aqui na base, e a gente viu que permanece quase que equalitária aqui. Já não é o mesmo para fumantes, porque fumantes a gente percebe que teve uma redução aqui significativa, né? Já não era igualitária e agora, né, agora já era. Aqui nós plotamos, a gente já tinha plotado lá em cima, lá, a gente tinha feito essa análise lá em cima de fumantes por filhos, e a gente percebe que, tipo, tinha 115 filhos, 115 fumantes que não tinham filhos, e agora a gente tem 5, ou seja, 110 foram cortados aqui. Então teve uma redução bem significativa na quantidade de fumantes. Talvez a nossa base, o nosso modelo não seja tão bom para prever fumantes, mas nós reduzimos aqui porque a gente entendeu que não tenha uma justificativa plausível para que esses fumantes paguem tão caro nos seus encargos. Então, nós retiramos da base. Aqui a gente fez também por região e a gente vê que reduziu bem. Que a gente plotou de novo aqui a nossa análise nossas estatísticas descritivas para que a gente pudesse ver se diminuiu, se tirou
algum viés que a gente já tinha na base, né? Então, por exemplo, mínimos e máximos aqui de idade permanecem o mesmo, assim como o de MC permanece o mesmo. E aí, aqui a gente percebe uma diferença, que a gente viu que o mínimo de encargos permanece o mesmo, mas aqui, na questão do máximo, a gente já percebe que tem uma, um valor um pouco mais aproximado. Ele deu uma juntada aí um pouco mais nas pessoas, né, na população dessa base, e ficou em um range entre 1.000 e 14.000, não entre 1.000 e 63 e 700 que tinha anteriormente, né? Bom, aqui a gente plotou aqui um percentual, a gente plotou não, desculpa, a gente fez a análise do percentual que foi retirado da base em outliers, e a gente viu que foi retirado 26,76% de outliers. Aqui nós fizemos já a nossa padronização, a gente começa aqui a fazer a padronização. Então, como eu tinha dito anteriormente, fumante e gênero, como são variáveis binárias, nós temos 0 e 1. Já aqui, para a região, a gente não pode utilizar dessa mesma premissa. Então, a gente fez o label encoder aqui para fumantes e gênero, e aqui nos dados, a gente fez um get dummy do próprio Panas para poder pegar essas variáveis de gênero, de gênero não, desculpa, essas variáveis de região, então sendo ela sudoeste, sudeste, nordeste, noroeste, e dividir elas em colunas. E aí a gente podia fazer com, se não me engano, com hot encode, uma coisa assim, e ia dar o mesmo resultado, só que a gente fez com get dummies aqui. E aí, beleza, aí depois a gente concatena essas novas colunas que foram formadas com o nosso dataset original, dados aqui, e aí depois a gente dá um drop na região, porque a gente não precisa mais dessa feature. Que a gente plotou para ver como que fica, e anteriormente estava assim. Bom, aqui a gente fez uma matriz de correlação, e a gente percebe que idade tem uma grande correlação com encargos, então é uma feature aqui que contribui bastante para o modelo. Fumantes e filhos também têm uma representatividade legal. E aí, entre os outros, como gênero, como IMC, que a gente vê que não tem uma representatividade tão significativa quanto essas outras aqui de cima. Bom, a gente fez uns testes estatísticos aqui do p-value de idade e de encargos para a gente aferir a normalidade, né? Então, esse teste de normalidade deu que a idade de encargos não é normais, então a gente descarta, né, a hipótese nula aqui, assim como a gente fez o teste T e também o teste estatístico aqui para fumantes. A gente queria averiguar aqui qual era a diferença entre fumantes e não fumantes, e a gente vê uma discrepância, tendo em vista que foi retirado bastante fumantes da base. Eu acho que talvez o viés aqui poderia ser um pouco diferente do teste estatístico, mas a gente já percebe que aqui ele mostra que não tem uma palavra mais correta de se dizer nesse momento. Bom, a gente mostra aqui no teste estatístico que há uma diferença 4 vezes 0,82 maior entre as médias de desvio padrão aqui esperadas entre fumantes e não fumantes. E a gente descarta o acaso aqui. Então não tem um acaso. Isso aqui é um viés AT social, que a gente entende que realmente vai ter uma diferença entre não fumantes e fumantes, por conta de que, tipo, fumantes pagam mais do que não fumantes, entende? E aí o p-value só confirmando aqui que não é uma variável normal, né? Então, nossa variável de fumante não é normal. A gente tem aqui a nossa divisão entre x e y, né? Sendo x todas as variáveis fora os encargos, que seria a nossa target, e y de fato a nossa target. A gente mostra aqui para ver que a gente retirou de fato encargos. Aqui a gente plotando em encargos, né, só. E aí aqui a gente fez uma validação cruzada, né? A gente utilizou o nosso modelo de Random Forest aqui com um estimator de 10 árvores por floresta. E aí o ponto aqui é que, assim, com 100, que é a padrão, deu aqui um score melhor, talvez, um score médio melhor, mas eu vi que a longo prazo, na base, ele performa de forma um pouco pior.
Então, eu mantive o Win Estimator com 10. Aqui ainda eu achei que deu uma boa relevância aqui no MSE, né? No meu score erro aqui. E aí o R2 também tem de todos os scaffolds aqui que ele fez, ele separou aqui para treinar, a gente percebe um score bem relevante aqui ainda assim, tá? Aqui a gente fez a divisão entre treino e teste, então dividimos aqui, deixamos 20% de teste, né? E um random state aqui de 42 para padronizar a aleatoriedade. Então, sempre que a gente fizer essa divisão aqui, a aleatoriedade vai ser a mesma. Aqui na nossa padronização com o Standard Scalar, aqui de fato a gente vai padronizar as variáveis de treino e teste, fora as targets, né, que a gente não precisa padronizar aqui. E aqui a gente está utilizando o fit só na variável de treino, né? Porque a gente faz isso por conta de não vazar as estatísticas, né? Para a variável de teste, que deveria ser uma variável aqui desconhecida. Se a gente faz o mesmo fit para essa, a gente vaza as estatísticas aqui e não vai ficar legal. Nosso modelo vai ser previsível, né? Ele pode dar um overfit aí. Aqui, no caso dos dados, a gente plotou para ver como que vai ficar. Então, tanto o teste, depois de ser transformado no nosso Standard Scalar aqui, ficou assim. Aqui a gente plotou esse gráfico de distribuição do MC de antes e depois, porque a gente queria ver se não saiu a frequência da base, né? Então a gente percebe que, nós percebemos que pode ter mudado a escala, como vocês veem aqui, mas a frequência permanece a mesma, então a gente está no caminho, tá? Aqui temos o nosso treinamento de fato, então estamos treinando aqui o nosso modelo de random forest aqui com as variáveis de treino e a target. E aqui a gente faz a predição passando a variável de teste e prevendo o que ele conseguiu encontrar aí de predição, né? Aí aqui a gente fez as nossas métricas, né? Então a gente avalia o desempenho do nosso modelo e vimos que ele performou bem. Então ele teve um score de 82%, um R quadrado, e aí um erro aqui quantitativo de 1.625 de diferença, né? Então a gente acredita que teve um desempenho legal com 82% de assertividade. Aqui a gente calculou o MAP, né? Que ele dá aí a nossa taxa de erro em porcentagem, então 15,66%, eu acho que é uma taxa de erro bem aceitável. Aqui nós fizemos o plot, então o que o gráfico nos mostra aqui, quanto mais perto da linha diagonal aqui, mais assertivo ele é. A gente vê que tem umas dispersões aqui, alguns pontinhos aqui dispersos, aqui tanto na parte superior como na parte inferior aqui, e a gente viu que, a grosso modo, eles tentou seguir uma linearidade, né, aqui. Então, a gente percebe que ele conseguiu prever bem os valores, né? Tanto que chegou a 82% aí de taxa de assertividade. Aí a gente colocou para jogo aqui também, para a gente testar um modelo de regressão linear, para ver como que ficava, né? E aí a gente fez a mesma coisa, a gente treinou, e aí depois a gente preveu, e aí aqui a gente vê que ele já teve uma assertividade maior. Então ele deu 86% de R quadrado, né, de acurácia, de score, e aí aqui ele deu uma taxa de erro menor, de 1.429, né? E aqui ele estava dando 1.625. A gente percebe que ele performou melhor, e aí quando a gente vai analisar o gráfico, a gente vê que ele conseguiu juntar mais os pontos próximo à linha diagonal aqui tracejada vermelha, e não tem tantos pontos dispersos aqui, um gato solto aqui em cima e o restante aqui embaixo. Só que assim, a gente vê que quando ele começa a prever valores mais altos, ele começa a se afastar um pouco mais, né? Então aqui pode ser que para valores mais altos ele não performe tão bem, entendeu? E aí a gente volta aqui para o nosso modelo de random forest, que talvez seja o modelo mais assertivo para a gente utilizar. Mas com os dados em questão, ele performou melhor do que o random forest aqui, o nosso modelo de regressão linear. Então esse aqui foi um pouco do nosso
trabalhos de Tech Challenge. Espero que eu tenha conseguido explanar e dar um overview geral sobre o trabalho, e nos mantemos à disposição para maiores esclarecimentos. Valeu, pessoal. Tamo junto.